Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, ó Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo. Que todos nós possamos estar com as nossas mentes receptivas, com o nosso coração aberto. Que assim seja. Então vamos lá. Do livro que é o Espiritismo, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Nós estamos vendo sobre várias, 3, 4 pontuações que eles fizeram, que ele fez, né? Kardec fez. E agora ele vai explicar um pouquinho mais. Respondidas estão... Achou aí, João? Sim. Quem vai ler? Posso ler? Lê um trecho, depois ele lê outro, eu leio outro. E vamos que vamos. Esses 4 aqui já foi lido? Já. Foi. Quer voltar para você se inteirar? Vai no Proponho abertamente... Né? Proponho abertamente as seguintes perguntas a todos os que combatem o Espiritismo, sob o aspecto das suas consequências religiosas. Primeiro, entre o que em nada crê e o que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma, qual terá a pior parte na vida futura? Por alguma coisa de reprovável que tiverem feito, serão julgados igualmente o protestante, o cismático, o ateu e o materialista? O que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas pratica todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, terá a salvação menos segura do que um outro que, crendo em tudo, é duro, egoísta e falta de caridade? Que é preferível aos olhos de Deus a prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia, ou a prática desses últimos sem o da moral? Então aqui em 4 pontos. O primeiro, ele falou que aquele que nada crê e o que crê, né? Qual será que vai ter a pior parte quando chegar na espiritualidade? O que crê ou o que não crê? Aí ele faz outro questionamento. Que todos serão julgados igualmente. Será que todos vão ser julgados com igualdade? Aí ele fala do protestante, do cismático, do ateu e do materialista. Depende. Por quê? Porque depende do que você acredita, é o que você pratica. E é o que você pratica, é o que vai dar o norte para o futuro, né? Aí, por exemplo, eu não vamos entrar em detalhes, né? Tipo, materialista, que jeito que o materialista vive, age? Que jeito que o protestante faz? Vive. O cismático e o ateu. Cada um vai ter um jeito de viver. Quando chegar lá, vai ser diferente, né? Tem ateu que é mais bonzinho do que algum que acredita em que é religioso. Então, esse é o segundo. O terceiro ponto, ele vem falar da ortodoxia. A pessoa que pratica o bem, é bom, é indulgente para com o próximo, é leal nas suas relações sociais. Será
que esse vai ter mais salvação do que aquele que crê em tudo, mas não mudou. Continua duro, continua egoísta, continua mal, né? Então, ele está fazendo esse questionamento. Então, quer dizer, não é a religião que salva as pessoas, né? O cara pode ser ateu e se ele tiver isso é bom. E o que você falou, né? Ser ateu parece que já é mais evoluído. Já tem uma vivência muito diferente, né? Nem precisa de religião. Eu falo que quem precisa de religião é quem ainda não pratica a lei de Deus. É porque precisa da religião, né? Aí o quarto ponto, aí ele vem. Acho que trinquei. Vai ali pertinho, dá uma apertadinha então. Aí ele vem e fala também, né, daquelas pessoas. O que é preferível aos olhos de Deus? Quem pratica as virtudes cristãs, sem ter os deveres da ortodoxia, ou aquele que pratica os últimos sem a da moral? Quer dizer, eu sou cristão e eu pratico tudo direitinho, eu sigo tudo certinho. Ou aquele, né, que não é cristão, não é ortodoxo, mas pratica a lei de Deus. Então ele vem mostrar para nós uma reflexão sobre tudo isso aqui, né? Então agora ele vai tecer considerações a respeito disso. Lê para nós um pouquinho. Respondidas estão, Senhor Padre, as perguntas e objeções apresentadas. Como disse de início, não tive a intenção pré-concebida de o atrair às nossas ideias e modificar suas convicções. Limitei-me a levá-lo a considerar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se o senhor não tivesse vindo, eu não teria ido buscá-lo. Não quer isso dizer que desprezássemos a sua adesão aos nossos princípios. Caso tal viesse a dar-se, bem longe disso, seremos, pelo contrário, bem felizes, como aliás com todas as adesões que conseguimos, e que são para nós tanto mais valiosas quanto mais livres e voluntárias. Não só nos faltam quaisquer direitos para exercer coação sobre quem quer que seja. Como seria para nós uma questão de escrúpulo perturbar a consciência dos que, tendo crenças que lhes satisfazem, não vêm a nós espontaneamente? Muito interessante, né? Então ele começa, né, falando para ele que ele não teve a intenção pré-concebida de o atrair às nossas ideias e modificar. Ninguém está querendo converter ninguém, né? Ele não quer isso. Kardec está falando isso daqui. Aí ele falou assim que a única coisa que ele fez foi mostrar o que é a doutrina espírita. Aí a pessoa cabe a pessoa e fazer o seu discernimento, o seu entendimento, né? E aí ele ainda fala: se o senhor não tivesse vindo nos procurar, nós não iríamos atrás do senhor para buscar. Bem interessante isso daí, né? Bem interessante. E aí ele fala assim, não quer dizer que a gente despreza se o senhor vir para nós, se tiver adesão. Não, não é isso. A gente não está desprezando, né? Mas aí ele fala que ficaremos felizes se tiver novas adesões, mas que a pessoa venha de livres voluntariamente. Não é aquela coisa de você obrigar, convencer, né? E assim, violentar a consciência da pessoa, né? Não. E obrigar. Aqui ele ainda fala, exercer a coação sobre quem quer que seja, né? Isso aí é uma falta de escrúpulo.
perturbar a consciência daqueles. Tem gente que já tem sua crença, está feliz, está bem, está lá tranquilinho, acredita naquilo, está feliz. Para que nós vamos lá querer obrigar, violentar a consciência e fazer vir frequentar o espiritismo? Não. Cada um tem a sua maturidade, cada um tem o seu tempo. Então, cada um no seu lugar. É livre-arbítrio, né? É. Agora, se a pessoa tiver uma dúvida... Se tiver interesse, dúvida, aí estamos prontos ao diálogo, a esclarecimento, né, João? Aí a gente está pronto. Mas a gente sair, pegar uma bibliazinha, pegar o evangelho, pôr debaixo do braço, sair de porta em porta, não. Isso não é para o espiritismo. A pessoa, ela tem que vir. É igual fala lá no evangelho. Quem que está com sede é que vai buscar água. Não é eu pegar um copo d'água e te obrigar a beber água se você não quer beber água, né? Então, a pessoa, se ela quer buscar, se ela tem dúvida, se ela tem interesse, ela tem que buscar. Ela tem que chegar, tem que vir até nós, né? Temos dito que a melhor maneira de uma pessoa adquirir conhecimento sobre o espiritismo é estudar-lhe a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, serão compreendidos, qualquer que seja a ordem em que os tragam as circunstâncias. Nossas publicações têm sido feitas com o propósito de favorecer esse estudo. Aqui está a ordem em que o aconselhamos. Então, ele diz... A melhor maneira da pessoa adquirir o conhecimento da doutrina espírita é a teoria. Os livrinhos que temos aqui. Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis. Tem que ler. Que é o Espiritismo, Obras Póstumas, né? É ler, buscar a teoria. Não adianta ir já direto para uma reunião mediúnica. Não adianta ir para uma reunião de psicografia, não adianta. Precisa ter a base, se embasar no conhecimento. E aí depois, agora ele vai citar uma ordem de procedimentos, do que fazer, né? Aqui está a ordem em que o aconselhamos. O que primeiro se deve ler é este resumo. Que é o Espiritismo, esse livro. Que oferece o conjunto e os pontos cardeais da ciência. Com ele estará possibilitada a formação de uma ideia. Também estará feita a convicção de que, no fundo, o Espiritismo contém alguma coisa de sério. Nesta rápida exposição, nos propusemos a indicar os pontos em que, particularmente, deve fixar-se a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é causa das falsas apreciações da maior parte dos que julgam o que não compreendem, ou que o fazem com base em ideias preconcebidas. Então, a primeira coisa que deve fazer ele está falando, indicando esse livro, lê esse livro aqui, que esse livro aqui, ele já vai conter o básico, né, da doutrina espírita. E aí ele fala que o espiritismo, se você começa a ler esse livro, já dá para entender que é uma coisa séria, não é brincadeira. Não é coisa séria, com pessoas sérias ali, né? E aí ele vem e fala também, se a pessoa tem ignorância, é ignorante nos princípios fundamentais, essa é a causa das falsas apreciações da maior parte dos que julgam. Se você não sabe quais são os pontos principais, né, os princípios fundamentais da doutrina espírita, a existência de Deus, se você olhar no Livro dos Espíritos, tem uma sequência. Ela tem uma sequência dos princípios. Deus, quem é Deus,
imortalidade da alma, fala da reencarnação, fala do princípio da caridade, fala das leis morais. Então, são vários princípios da doutrina espírita que a pessoa tem que saber. Ela tem que entender, ela tem que dominar aquilo ali. A pessoa que não entende, se alguém pergunta, vai explicar errado. Vai falar errado, né? É isso que ele está falando aqui, ó. E outra coisa, ou às vezes a pessoa não tem conhecimento e vai fazer apreciação mal feita, ou então ela vai fazer em ideias pré-concebidas. Eu acho. Sem base, né? Sem base, sem conhecimento mesmo. Eu acho. Achar todo mundo acha, Achismo, né? Agora não pode, a gente não pode basear em achismo, nós temos que basear no que é, nos princípios mesmo da doutrina espírita. Se essa primeira leitura despertar o desejo de aprender mais, ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde se acham amplamente desenvolvidos os princípios da doutrina. Depois, o Livro dos Médiuns, que abrange a parte experimental e é destinado a servir de guia aos que por si mesmos querem operar bem, como aos que desejam dar-se conta dos fenômenos. Então aqui ele já está dando um norte, ele está dando uma sequência do que deve ser estudado, para aí a gente embasando no conhecimento dos princípios doutrinários, né? Ele fala primeiro o que é o Espiritismo. Vou até fazer uma sequencinha aqui que eu achei muito boa. Depois Livro dos Espíritos. Depois o Livro dos Médiuns. Tá, agora vamos ver o que mais que ele vai falar. Seguem-se imediatamente as obras em que estão desenvolvidas as aplicações e consequências da doutrina. E tais são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então ele pôs essa sequência, Céu e Inferno, Gênese, e depois pode estudar obras póstumas. Então aqui ele já deu um norte, o que estudar, né? Aí muitas vezes a gente vê pessoas, não, vamos ler esse livro, vamos ler esse outro, vamos ler outro. Depois que a gente estudar essas obras que ele elencou aqui, ó, que é o Espiritismo, nessa sequência, o que o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Depois que você estudar, aí você pode começar a estudar. Aí você lê livros de André Luiz, aí você vai ler livro do Chico Xavier, aí você vai. Por quê? Porque os livros do Chico, ele mostra para nós o mundo espiritual, como que ele é. Aqui vai falar dos princípios doutrinários, né? E os livros do Chico Xavier, principalmente aquela coleção lá do Nosso Lar, que ela lá vem mostrar que jeito que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. E tantos outros, tem tanto médios espíritas bons, né? Existem muitos e muitos. Eu estou numerando aqui para mim também. Eu fiz uma sequencinha aqui, ó, ali. Escrevi do ladinho. É bom, né? Às vezes a gente fica assim, vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos o Evangelho, depois o Livro dos Médiuns. Né? Bom, agora que vem, eu não sei se é Revoix Espírita, se é francês. Revista Espírita. É isso mesmo, Revoix Espírita. É, de certa maneira, um curso de aplicação pelos numerosos exemplos que oferece e os desenvolvimentos que encerra, sobre a parte teórica e a parte experimental. As pessoas de respeito que realizam um estudo preliminar, teremos o prazer de dar verbalmente as explicações necessárias sobre as partes que não tenham sido suficientemente compreendidas. Então, aqui ele está falando da Revista Espírita, né? São vários volumes. Naquela época, ia vindo as comunicações, ia desenvolvendo os assuntos e ia publicando Revista Espírita, né? Então, ali a gente tem a coleção da Revista Espírita. Tem. Então, ele está falando aqui, se a gente quiser
Lá na Revista Espírita tem mais exemplificado, mais explicadinho, né? Então, muito bem. Vamos, deixa Então, eu nós encerramos esse capítulo. Isso. Agora vamos pular para o outro, deixa o João ler um Agora pouquinho. vai falar sobre as noções elementares do Espiritismo. Ó, Observações preliminares. É erro crer que certos incrédulos basta presenciar fenômenos extraordinários que se convencerem, para se convencerem. Os que não admitem a existência da alma ou do espírito no homem não podem admiti-la fora dele. Negando a causa, consequentemente negam o efeito. Apresentam-se, pois, quase sempre com ideias pré-concebidas, com a deliberação prévia de negar tudo, o que os impede de realizar uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e levantam objeções impossíveis de contestação completa no primeiro momento, pois seria preciso dar a cada um deles um curso de Espiritismo, explanando as coisas desde o princípio. Isso. Tá. Pode continuar? Então, o que ele está dizendo? Que é um erro crer que certos incrédulos basta presenciar. Tem muitos que acham, se eu for numa reunião mediúnica e eu ver o fenômeno, ver comunicando, eu passo a acreditar. Então, ele quer, o que ele quer? Ele quer que ele participe dos fenômenos e esse fenômeno vai convencer. Tem gente que nem se vê o fenômeno vai convencer. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam na existência do espírito, da alma. Essas pessoas, elas negam, elas já têm ideias pré-concebidas. Ela já tem uma ideia. Mudar. Ela já tem uma ideia formada do contra. Não adianta, você não vai abrir a cabeça dela e fazer ela entender. Nem se o espírito materializar, né? Então, aí ele fala assim, o que essas pessoas fazem? Elas vão fazer perguntas, levantar objeções impossíveis de constatação, contestação. O que vai acontecer com o espiritismo? Isso ia ser um atraso. Se cada pessoa que vier, vamos supor, a gente está aqui no estudo, vem alguém do contra. O que está fazendo aqui, gente? Ela quer derrubar, né? Ela quer ser do contra, ela já vem com as ideias preconcebidas. Isso prejudica, isso atrasa a cada um. Seria preciso dar a cada um deles um curso de espiritismo, explanando as coisas desde o princípio, né? Então vamos lá. Vai, João. O que você pensou? Não, eu estou pensando aqui. Será que o Chico fez errado naquele programa Pinga Fogo? Acho que não. Mas ele respondia coisas que para as pessoas que não acreditavam, ficava até rindo. Ficava debochada, ria, né? Eu acho que... Mas teve muitas pessoas, que passou estudiosos, astrônomos, pessoas da ciência, jornalistas, pessoas de renome, que começou a acreditar e a seguir ele, né? Por causa daquele programa. Por causa daquele programa, do Pinga Fogo, que você está falando, né? O Pinga Fogo. Lá teve assim, tinha muitos que debochavam, mas teve muitos que se converteram. Muitas pessoas que ajudou muito no crescimento do espiritismo no Brasil. Eu entendo sim. Ele não desanimou. Nada. Ele jogou a sementinha. Porque a vida é assim, você joga a sementinha vai nascer aonde o terreno está fértil. No tempo, né? Onde o terreno não está fértil, a sementinha não vai nascer. Ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. Então, ele não desistiu, ele não se importava se estava rindo, fazendo cacuete dele ou não.
O importante é que ele estava jogando a sementinha. Ele estava fazendo a tarefa dele, a parte dele, né? Seja pouquíssima porcentagem que ele conseguisse, já seria uma vitória. Na verdade, eles fizeram aquele programa porque ele já era uma pessoa de renome, ele já era uma pessoa uma vitória conhecida, né? Muitas pessoas já acreditavam nele, mas partindo desse princípio aqui que a gente tem que começar pelo livro tal, né? Parece que ele já adiantou uma coisa. Aquele programa lá, ele falava coisa que estava lá na frente. Coisas absurdas. Coisa assim que a gente assiste. Aquilo foi 1940 não 1060. Final da década de 70, quer dizer. Você vê, aquela época, as coisas que o Chico falava. A gente assistia aquele Pinga-Fogo, a gente acabou. Coisa que ele falava que nem hoje são coisas assim que não se entende. Né? E teve coisas que ele falou que hoje a ciência já deu um avanço. Então, assim, isso que a Sueli falou é realmente, né? É a semente, vai jogando. O conhecimento... Isso é em todos os segmentos. Quem tem olhos de ver, de enxergar, enxerga. Quem não tem... Ele não obrigava ninguém. Mas ele estava falando uma verdade. Aquele que tinha conhecimento teórico, e ele foi convidado. Aquele que não debochava. E ele foi convidado. Você vê, naquela época não tinha televisão, né? Era rádio. E ele foi convidado a ir num programa de rádio importante para a época da época, né? Então, assim... Vamos continuar aqui, então vamos continuar. O estudo prévio tem a vantagem de responder às objeções, que na maior parte se fundam na ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que se produzem. Então, o estudo prévio, né? Por exemplo, a gente vai participar de uma mesa redonda e aí fala qual que é o assunto, né? Então, antes você vai se preparar, você vai você vai fazer um estudo prévio do assunto, você vai estudar, você vai ler, para quando chegar ali, vai ter um debate, vai ter um diálogo, um seminário, para você estar aqui, né? perfeito no assunto, né? Objeções, né? Isso, sabe poder responder, porque quem não conhece o assunto não consegue responder, né, João? Ele não entende, a pessoa fala, a pessoa faz questionamento, ele já embanana, já não sabe, não tem conhecimento, aí fica difícil, né? Então, aí ele fala aqui, que na maior parte se fundam na ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que se produzem. Então, tem que ter conhecimento, você tem que ter embasamento. Para falar de fenômeno espírita, você tem que ler o livro dos médiuns. Você tem que ter muita leitura. Você tem que ter. Você tem que ter. O livro dos médiuns, ele só trata das comunicações mediúnicas, do intercâmbio mediúnico. Então, você tem que estudar esse livro. O Evangelho mostra para nós passagens evangélicas de Jesus. As curas, né? Muitas coisas que são coisas o quê? Espirituais e sobrenatural. Então, tem que estudar. Você tem que ter um estudo prévio, um conhecimento prévio, porque senão a pessoa te chega na parede e a gente passa vergonha, né? Os que desconhecem o Espiritismo imaginam que os fenômenos espíritas se produzem como as experiências de física e química. Daí a pretensão de submetê-los à sua vontade e a recusa de se colocarem nas condições necessárias à observação. Isso aqui já é uma coisa que não dá certo. Você comparar os fenômenos mediúnicos com as experiências, né, que ele diz aqui, as experiências de física e química, não vai dar certo. Por que não vai dar certo?
Porque os fenômenos espíritas, ele trata com o mundo espiritual, com os espíritos. E os espíritos, não é toda hora que você chama que eles vêm. Não é você que chama, eles vêm. Né? Vem, nem todos que você chama vêm. Pode vir outro. E pode falar por aquele, como se fosse, não é. Né? Então, assim, não dá certo. Se for tratar o espiritismo como uma ciência igual física, química, que é coisa matemática e que é coisa física, né? Não dá certo. Onde que eu parei? Sem admitir... Continuei. Continua você. Sem admitir, em princípio, a intervenção dos espíritos, desconhecendo sua natureza e sua maneira de agir, procedem como se trabalhassem a matéria bruta. E porque não obtêm o que desejam, concluem que os espíritos não existem. Então, não acredita no mundo espiritual, não acredita nos espíritos. Aí, eles não conhecem esse mundo espiritual, o intercâmbio mediúnico. Então, por isso, o que eles fazem? Não, os espíritos não existem. Às vezes não são médiums, às vezes não têm mediunidade para perceber a espiritualidade, alguma coisa. Não são. Aí, o que eles fazem? Os espíritos não existem. É mais fácil falar isso, né? Colocando-nos sob um outro ponto de vista, compreenderemos que, sendo os espíritos as almas dos homens, depois da morte também seremos espíritos. Ora, nós certamente, e do mesmo modo, não estaremos dispostos a servir de joguete para satisfazer caprichos de pessoas curiosas. Então, quem são os espíritos que desencarnam após a morte do corpo, né? Somos nós, é nós. Agora, vamos nos colocar como se fôssemos espíritos desencarnados. Pessoas curiosas, brincalhões, fúteis, fazer rodinha na mesa e ficar chamando os espíritos. Será que a gente estaria ali? A gente acha bom? Não, se for gente brincalhona, espírito, a pessoa debochada, assim, não ia importar. Mas pessoas sérias não ia querer. A gente não ia se submeter a isso, né? Esses caprichos, né? Esses caprichos. A gente não ia querer ser joguete para satisfazer caprichos de pessoas curiosas, né? Terceiro, mesmo certos fenômenos que podem ser provocados pela razão mesma de provirem de inteligências livres, jamais estão à inteira disposição de alguém. E quem quer que se jactasse de os obter à vontade, estaria apenas dando prova de ignorância ou de má fé. É preciso, deixa eu terminar o parágrafo, é preciso esperá-los, colhê-los de passagem. E muito a miúde acontece que, quando menos esperamos, apresentam-se os fenômenos mais interessantes e concludentes. Quem deseja instruir-se seriamente deve, pois, armar-se, tanto nisso como em tudo, de paciência, de perseverança e sujeitar-se ao que for preciso, pois de outro modo mais vale não tratar do assunto. O que a gente pode extrair? Está falando que os fenômenos, mesmo que sejam provocados, né? Mesmo que sejam de inteligências livres, jamais estão à inteira disposição de alguém.
Então, se eu quiser evocar alguém, um espírito, não quer dizer que ele está de minha disposição para a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser, né? Aí ele fala o seguinte: isso mostra o quê? Prova de ignorância ou de má fé. E quem conseguir, e a pessoa que conseguisse os obter, quer dizer, essas comunicações à vontade, mostra o quê? Ignorância e má fé, né? Porque os espíritos sérios, os espíritos evoluídos, eles não têm tempo a perder. Eles não têm tempo a perder com nós, não, com bobagem, com besteirinha, fazendo aquelas coisinhas de perguntinha boba, tola, né? Eles não têm tempo a perder com isso. Aí quem que vem? Os levianos, os brincalhões, os que não ligam de mentir, de inventar, né? Isso daí, se acontece, vem mostrar o quê? São pessoas ignorantes, que não conhecem sobre a doutrina espírita, ou pessoas de má fé. São pessoas de má fé. Por quê? Porque muitas vezes elas querem ludibriar, querem enganar as pessoas, tapear. E aí elas aproveitam e usam os espíritos para isso, né? Vai, João. Quarto, as reuniões que se ocupam das manifestações espíritas nem sempre realizam as condições favoráveis à obtenção de resultado satisfatório ou de molde a dar convicção. Algumas há. Preciso é dizer de onde os incrédulos saem menos convencidos do que quando entram. Então, objetam aos que falam do caráter respeitável do Espiritismo, com o relato dos acontecimentos frequentemente ridículos de que foram testemunhas. Então ele está dizendo, as reuniões que se ocupam das manifestações espíritas nem sempre realiza as condições favoráveis à obtenção de resultado satisfatório. Então é uma coisa que não tem garantia. Evoca. Evocam e acham que... faz a reunião, né? E faz a evocação nessas manifestações. Só que nem sempre, às vezes você evoca um espírito, às vezes não é ele que vem, é outro que vem no lugar dele, né? E às vezes, o que ele fala? As condições favoráveis à obtenção de resultado satisfatório. Às vezes o resultado não vai ser satisfatório. Você evoca uma pessoa, um espírito, e ele não vem. Vem outro. Mente, inventa. E aí... E mesmo às vezes vem aquele que foi evocado, mas aí essa pessoa pode ficar em dúvida. Será? Não acredito. Não acredito naquele lá, não acredito no que falou, não. Aquele lá não é ele. Eu conhecia ele. Fica em dúvida, né? Então, o que acontece? Não convence. Não conseguiu convencer a gente. A reunião foi feita, a manifestação aconteceu, mas não me convenceu. Isso tem demais da conta. Eu mesmo, sendo espírita, frequentando trabalho mediúnico e tudo, às vezes vinha aquelas mensagens espírita falando, a gente saía dali duvidando. Porque a gente falava, eu acho que esse palavreado não é. A gente ficava analisando, né? Analisando demais, às vezes. Mas tem uma, não sei se é o Chico que falava, que o telefone toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. É verdade. Então, a gente fala às vezes, não quer que vem, não tem condições, né? Não tem condições. Às vezes você evoca um espírito, o espírito está acamado, o espírito está doente, está em tratamento, está no hospital, ou está naquele sono, né? Então não adianta. E aí o que acontece? Não convence, que é o que ele falou aqui, né? Esses
não serão mais lógicos do que os que julgam uma arte pelos desenhos, e de desenho de um principiante, uma pessoa por sua caricatura ou uma tragédia por sua paródia. O Espiritismo também tem seus aprendizes. E quem deseja instruir-se não bebe ensinamentos de uma só fonte, uma vez que só pelo exame e pela comparação se pode afirmar um juízo. Então, Pode firmar um juízo. isso aqui cabe para nós. Quem falou que a gente já tem o conhecimento total? Não tem. Né? Você pode ler essa coleção de livros espíritas, você pode ler vezes e vezes, reler, estudar. Cada vez você vai achar ensinamento diferente. São interpretações diferentes. Isso, cada vez que você estuda e lê, você está com uma maturidade, você está com mais experiência, você está com filme. com outro juízo. Se assistir várias vezes, cada vez que você assiste, você vai sair com uma interpretação Isso, diferente. É isso que ele está falando. Aqui, ó, como que a gente vai julgar uma arte pelos desejos de um principiante? Eu vou julgar uma arte, uma coisa. É um todo por um desenho de uma casinha. Um coqueirinho, um desenho que você está iniciando ali a fazer. Né? Não tem como. É a mesma coisa, ele fala aqui, ó, do Espiritismo. O Espiritismo também tem seus aprendizes. Nós somos aprendizes. Hoje eu tenho o quê? 60 anos. Você ainda está aprendendo. Estou aprendendo. Tem um monte de coisa que eu não sei. Né, Dorival? Tem um monte de coisa aqui que eu estou aprendendo. Então, a gente é aprendiz. Uma encarnação, 2, 20, 30. Saber né? não quer demais. Não. E assim, a gente instruir-se não bebe ensinamentos de uma só fonte. Por exemplo, eu só vou ler Kardec. Eu só vou estudar Kardec. Não. Nós temos um monte de autor maravilhosos que vêm fazer com que esse conhecimento se arregimente melhor na nossa mente, não é? A gente pode ler, aqui ele fala, uma vez só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Então, tem que ler outros autores, tem que ler Nosso Lar, tem Ivone Pereira, nossa, tem Divaldo, tem Haroldo, tem muitos, né, autores maravilhosos, então tem que ler, tem que estudar. E nem aí a gente pode dizer que está doutor em espiritismo, né? Ainda não está. Helenice, boa noite, está mandando boa noite a todos aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Quem que vai ler? O João que está lendo? É o Só João. está faltando 10 minutos. Vamos ler só mais Meu um. Deus, mais tá um bom. item. O 5, né? As reuniões frívolas têm um grave inconveniente para os noviços que as assistem. Dão-lhes uma ideia falsa do caráter do Espiritismo. Os que assistem às reuniões desta natureza certamente não podem levar a sério uma coisa que vem ser tratada levianamente por aqueles mesmos que se dizem seus adeptos. O estudo antecipado lhes ensinará a julgar a transcendência do que vem e a distinguir entre o mal e o bom. Então, as reuniões frívolas, ela tem um grave inconveniente para os noviços, para os iniciantes, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas são novas, estão começando, estão chegando ali no espiritismo, e aí vão participar de uma reunião de bobagem, de brincadeira, evocando os espíritos, né? Com deboche, tudo. O que elas vão entender disso? Vai ficar com uma má ideia. Vai falar, não, o espiritismo não presta, o espiritismo é coisa de brincadeira, né? De deboche. E aí
Então aqui, ó, é o que eles falam aqui nesse finalzinho, né? O estudo antecipado lhes ensinará a julgar. Então, antes de você ir para a reunião mediúnica, antes de você ir para um fenômeno mediúnico, é melhor você ter uma basezinha de estudo. É preciso ter. É por isso que as pessoas, quando vêm ao centro, eu quero um trabalho mediúnico. Primeiro fala, tem que frequentar pelo menos 2 meses na sessão pública. Não, quero participar da reunião mediúnica, né? Já quer ir direto, não pode. Não deve. Não deve. Não está em você não tem base, não está preparado, para que você vai se infiltrar? Participar da reunião. Porque às vezes tem uma pessoa que tem um problema de saúde, a família acha que ele é um médico. Não. A pessoa tem a saúde e tem uma parte espiritual, não tem nada a ver, né? Tem o médio e tem pessoas que é doente. Da mente, né? Então o pessoal já quer para a reunião mediúnica para poder... A gente já parou ou vai continuar? Não sei o horário. Parar, né? Parar, senão fica muito em parar, cima. fica cansativo, atropelaram, né? Vamos parar, tá ótimo. 2/10. Vai ser dia 2, João? Essa canetinha é boa, hein? Dia 2, a Elieva não vem, tá? Eu tô apaixonada nessa canetinha. O que é? Dia 2, a dona Suelieva não vem, tá? Tá. A dona Suelieva já está viajando novamente. Escuta aqui, tem um calendário aí para marcar o próximo brechó? Gente, vamos terminar e aí a gente já faz? Já marca? Quarta-feira? Encerrar. Vamos encerrar e aí a gente já resolve. Tem problema não. Tem nada não, Celi, tá ótimo. Então vamos. Então foi muito bom o nosso estudo, serve para a gente refletir, né? Graças a Deus estamos aqui presentes uma vez mais. Conseguimos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, rogar a Ele as suas bênçãos na nossa vida, no nosso lar, com a nossa família. Te rogamos, Senhor Deus, Jesus, nosso médico, nosso mestre, cuida de nós, ampara-nos, Senhor, fortifica o nosso espírito, a nossa vontade de nos tornar melhores, que a cada dia se fortaleça mais e mais. Visita, Senhor, todas as pessoas que põem os seus nomes no caderno, que estão em tratamento. Que todos possam ser alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu imenso amor. E assim, nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas e damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser.